canetas emagrecedoras? Quais as diferenças? Eu acho que isso aí tem muito. Se o Fernando quiser responder, eu nem tenho paciência. Pois eu ia perguntar. Então vai ser o assunto esse Monjaro ou para emagrecimento mais treinamento? Vai envolver isso, porque quem não fizer isso tá fudido. Tá fudido usando ou não, né, o Monjaro? Tá fudido do mesmo jeito. Vai ser desde o começo da... Se o Fernando quiser falar, eu nunca tive paciência. Desde o que é, quais as diferenças... Na verdade, eu queria falar só do Monjaro, porque os outros são uma bosta. Por que são uma bosta? O Cariani lançou no Paraguai essa semana, você viu? Não lançou. Eu vi. Não lançou. Mas foi fake aquilo, será? Não lançou, ele veio até a público, ele falou que aquilo ali é um projeto para quando a molécula for liberada, que daqui 2, 3 anos eles já estão fazendo todo o projeto. Eu já fui para o Paraguai. Já, mas tem muito tempo. É que vocês não são nascidos. Nas lojas suplementam, tipo assim, uns paredão. Vocês são muito novinhos, antigamente tudo quanto é coisa eletrônica, quem não tinha dinheiro ia para lá comprar. A minha mãe ia pra lá. Tinha um mochileiro, igual que o cara vai no Brás comprar as coisas e volta pro interior, a gente ia pra lá. Meu primeiro Alckmin eu comprei lá. Vocês sabem o que é um Alckmin? Aquele que você põe no ouvido. Eu tive um Discman também depois. Por que você acha que as outras são ruins? Bom, Já primeiro começou já. Primeiro porque a perda de peso foi extremamente menor e os efeitos colaterais extremamente maiores. Mas qual você está falando? Da tirzepatida ou da semaglutida? A tirzepatida é o Monjaro. Isso, que são os dois agonistas. Isso, aí você está falando do Engov, do outro nome que eu esqueci, que é a semaglutida. Igual. Mas agora tem a retatrutida. Não, ainda não está liberada, não foi lançada no mercado. Mas foi testado, tá em fase 3 já. Beleza. Vai ser melhor do que o Monjaro, né? Se você quiser, eu te dou uma lista de 15 a 30 fármacos que foram liberados depois de fase 3 e depois de 5 a 10 anos foram retirados do mercado porque estava matando. E esse, ele é agonista e antagonista, não é? Não, a tirzepatida é a mais forte hoje porque ela une dois, né? Que é a GLP-1 e GIP. Isso. O retatrutida, ele envolve 3 agonistas do GLP-1, que é o GLP-1, o GIP e glucagon. Então ele, em tese, é 3 vezes mais potente que a primeira versão lá. Não é que ele é mais potente, né? A meia-vida é maior, que é outra vantagem dele, e os efeitos colaterais são muito menores. Tipo, só os 3 principais efeitos, que é náusea, vômito e diarreia, imagina isso aí ser... Muito mais forte. Só afeta 20 a 30% das pessoas, sendo que o outro praticamente 100%. Do retatrutida, você disse? O retatrutida não, que a gente não vai falar dele porque ele não foi lançado. A gente está falando do Monjaro, que é a tirzepatida. Eu consigo retatrutida. Aí dá merda, os caras acham que o problema é o fármaco, né? Você não viu, o médico foi preso. Vendendo Monjaro falsificado, ele mesmo falsificado. Não, mas o retrato... Mas foi exatamente isso que eu estava conversando com ele. O problema. Contato de fora dos Estados Unidos. Se você quiser fazer essas, o Fernando responde, ele gosta dessas paradas, eu tenho paciência mais. Coisa técnica? Não é coisa técnica, assim, eu gosto da parte bioquímica, assim, da parada do que ela faz. Deixa eu ligar pelo menos esse ar. Vai ficar um barulho também. Será? Mas você tá com calor, velho? Vocês não dão calor? É que a gente não tá tomando nem o pré-treino, nem o veneninho, né? Dá calor mesmo. Você fica esperto, que do jeito que ele tá aí, ele cata nós 3 aqui, segura e estufa nós 3. Tá filmando também, velho? Cansado, faz tempo já. Não, vamos lá então. Então começa pelo básico, o Fernando vai respondendo, a gente vai dando alguns palpites aqui também. Fechou. Boa tarde. Episódio 2. E aí, pessoal, tudo bom? Segundo episódio do podcast aqui do Campinas Fit. E hoje o tema vai ser um pouco, como posso dizer, polêmico, porque a gente está vendo nas academias o uso desenfreado e descontrolado de canetas emagrecedoras. E aqui a gente vai destrinchar um pouco sobre o que ela faz, se é bom, se não é, se é para todo mundo, se não é, se realmente é estética, se é para tratamento. Então a gente vai falar bastante aqui, trazer bastante informação para vocês. Então, começando primeiro, o Fernando vai falar para a gente a diferença delas, porque a gente sabe que tem diversos nomes, só que a pessoa às vezes não sabe diferenciar. Fala aí para a gente, Fernando, a diferença delas. Bom, primeiro de tudo, vocês 4 sabem a diferença, sabem o que é a caneta emagrecedora,
Sabem o meio por mecanismo cima. de ação. Por cima. Sim. Sabe ali? Ele sabe, lógico. Bom, pessoal, uma caneta emagrecedora nada mais é do que o hormônio GLP-1 isolado. Então, o nosso corpo ele já produz um hormônio. Quando a gente come um carboidrato, o pâncreas libera insulina. E quando o carboidrato ele é complexo, quer dizer, simples, e libera muita glicose, as células L do intestino eles liberam o GLP-1, que é um potencializador. Ele potencializa, ele sinaliza para o pâncreas liberar mais insulina, para dar conta desse pico de insulina. Então, essas canetas nada mais são do que esse GLP-1. Esse hormônio no nosso corpo ele dura pouquíssimo, em torno de 2 minutos de duração. A indústria farmacêutica pegou esse hormônio, isolou e modificou ele para durar muito mais tempo. Então, hoje as formulações duram semanas. É semana já? Ou uma semana só? 7 a 10 dias, depende do De paciente. 7 a 10 dias, então o efeito é muito mais prolongado. O GLP-1, ele age tanto no pâncreas e também age no cérebro, ele age no nosso hipotálamo, ele libera ali uma sensação de saciedade e também reduz compulsão pelos alimentos e tudo mais, e também age no estômago, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então o alimento, quando a gente come, ele fica muito mais tempo digerindo no estômago. Só por isso gera, né, uma sensação de saciedade, a pessoa fica mais saciada. O músculo também tem receptor, o coração tem receptor, o rim tem receptor pro GL também. É isso, muito bem. Enfim, e dentre as canetas mais famosas que existem, tem vários tipos. Então, há décadas atrás, a primeira que foi lançada, ela chamava liraglutida, que é o pioneiro aí dos receptores de agonistas de GLP-1. Então, ela foi a primeira caneta criada, né? E ela tinha um efeito diário. Então, uma pessoa tinha que injetar todo santo dia. Então, isso com o tempo foi ficando inviável para as pessoas, porque era um medicamento caro. E a indústria farmacêutica foi se aprimorando, né? E alguns anos depois, eles lançaram a segunda versão, que é a semaglutida, que é uma versão mais aprimorada da anterior. E em vez de durar um dia, ela durava uma semana, esse efeito do GLP-1. Então era muito mais viável. Inclusive, a semaglutida é o famoso Ozempic, tá? O famoso Ozempic que no começo, quando começou a se popularizar, né, as canetas, ele estava mais em voga. Anos depois surgiu a tirzepatida, que é uma molécula de GLP-1 junto a uma outra molécula também agonista chamada GIP, que ela potencializa o efeito do GLP-1. Tá? E recentemente, nas últimas semanas, está em voga agora a tal da retatrutida, que é uma versão tripla. Então é o hormônio do GLP-1 com o GIP e o glucagon juntos. Então, tirzepatida, na verdade, como todo mundo deve conhecer, é o Mounjaro. Só que o Mounjaro é o nome mais popular ali que foi dado. É um nome comercial. Nome comercial, isso. Que se popularizou mais. Então, hoje a gente vê que ele é o mais movimentado do mercado, por isso que está tendo muita falsificação. Tá? Então, justamente por ele ter sido ali essa segunda fase, né, que deu certo, e se popularizou mais e todo mundo quer usar, é basicamente isso. E agora, deixa a pergunta, vocês são contra ou a favor do uso desse medicamento? Como o tirzepatida, ele hoje é o mais utilizado, mais falado, mais falsificado, a gente vai dar um foco maior nele. E aí a primeira pergunta que fica é, vocês são contra ou a favor? Quer começar, Chita? Não, pode ficar à vontade, vocês depois. Não, antes de começar a estudar para fazer o podcast, eu era radicalmente contra, né? E depois de estudar pra caramba, eu sou a favor em alguns casos. Eu sou contra naqueles casos que as pessoas têm que perder 3, 4, 5 quilos porque quer entrar no vestido para ir na formatura da filha e aí ela quer usar o Mounjaro por causa disso. Eu sou a favor para as pessoas que são diabéticas, obesos, cardíacos, pessoas com câncer. Porque essas pessoas, se você pegar, tem 200 doenças relacionadas à obesidade que são desencadeadas pela obesidade. Tem 13 tipos de câncer desencadeados pela obesidade. Essa galera, se não usar, qualquer efeito colateral que o Mounjaro tiver,
menos até agora, nos estudos de fase 3 aí, e após, são controláveis. Sendo que todos esses que eu falei, essas doenças, 200 doenças, esses 3 tipos de câncer, eles vão matar o cara. É só você pegar que a cada 2 minutos no mundo morre alguém de problema cardíaco. Já basta por aí. E a pessoa que ela usa por fins estéticos hoje, ela sofre mais do que uma pessoa, por exemplo, que tomaria por obesidade? Não, ela não sofre mais, mas o que acontece? A gente vai falar durante o podcast, mas com o uso errado do Monjaro, toma o Monjaro e o resto, tudo que ela faz é errado, ao final de ciclos, de alguns anos ela fazendo isso, ela vai ter o mesmo problema de um obeso. Porque ela vai perder tanta massa magra, a relação de massa magra que ela tem, com relação de massa gorda que ela tem, ela pode parecer magra, mas vai ter uma epidemia de magros doentes, desnutridos. O sofrimento dela não Magro é visualmente, tá? Mas com um percentual de gordura muito grande. Tipo o gato que você pega assim. Sim. Então, o Só gato pega, magrinho você pega assim pega. e só vem gordura e pega. O sofrimento dele é muito mais psicológico do que físico, né? Dessa galera que só usa por estética. Mas o outro é psicológico muito maior. Porque O pensa, mesmo. ele é totalmente excluído da sociedade. Sim. E Em tudo. você tinha falado da questão da diabetes. Comenta um pouco mais disso, que isso eu não tinha conhecimento. O porquê da diabetes? Porque o fármaco ele foi desenvolvido para quem tinha diabetes tipo 2 e diabetes descontrolada. Então, não necessariamente uma pessoa obesa. 80% de diabetes tipo 2 são obesos. Sim. Começou a princípio o Ozempic para diabetes tipo 2. Né? Depois de estudos, aí lá na 2018, 2019, alguma coisa assim. Começou em Acho que 2010, o Monjaro começou os estudos em 2010. E agora, pelo que eu estava vendo, uns 2, 3 anos que ele foi aberto aí para o público usar como... Na verdade, o efeito de Emagrecimento. emagrecimento, ele é um efeito off-label, né? Foi um colateral do medicamento que originalmente ele era para diabetes. Igual Viagra. Viagra era Igual para Viagra. cardíaco e aí descobriram durante o tratamento. Igual minoxidil. Minoxidil aumentava. off-label também foi um colateral que crescia cabelo, então eles patentearam a partir do off-label. O Ozempic foi a mesma coisa. Aplicou em diabético, começaram a emagrecer pra caramba. Falou, opa, isso aqui pode ser bom. Aí eles estudaram esse colateral e patentearam. Sim. Aí que surgiu o Ozempic, inclusive. É um off-label. E nessa parte também de estudos, você falou que está no tipo 3, tem estudos tipo 3. Como que foi essa parte de estudo de Monjaro? Não, na verdade, fase 1 começou em 2010, aí fase 2 entre 2017 e 2018, fase 3 ali 2019 a 2021, e aí maio de 2022 foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos e no Brasil em setembro de 2023. Então, se for ver, o mercado liberou ele recentemente, o pessoal usando descontroladamente e ainda não tem tanta certeza sobre o fármaco. Ou Não, pode-se dizer que sim? assim, vamos lá. Se você está me perguntando se o Monjaro é confiável, né? Pelos estudos, a gente tem visto que ele é o fármaco para emagrecimento mais confiável que existe até o momento. Até o momento, por quê? Porque se a gente pegar a história da indústria farmacêutica, a gente não vai ficar enchendo o saco aqui, mas eu vou lembrar vocês de pelo menos 3 fármacos. O Aminorex, que chamava Menocil, o Vioxx, que era um anti-inflamatório, famosíssimo, ficou liberado por 5 anos no mercado, de 1999 a 2004. E depois a Sibutramina, que ficou aí 13 anos no mercado e depois foi banida nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil ainda não é banida. Mas se você pegar esses outros dois, esses 3, o que eles tinham em comum? Eles eram remédios. Um era remédio para emagrecer e o outro era para anti-inflamatório e a subvitamina para emagrecer. Todos eles causavam problemas cardíacos e depois foram banidos do mercado. Por exemplo, o Vioxx, que era um dos anti-inflamatórios mais famosos, ele tinha um aumento significativo de risco de infarto e AVC. E o primeiro lá, o Menocil, ele causava hipertensão arterial pulmonar. Então, depois de um tempo no mercado, foi lá e retirou. Será que isso pode acontecer com o Monjaro? Pode ser que também não. Tem que ver a longo prazo como vai Que ser. nem com a Sibutramina foi a mesma coisa, a princípio não. Depois de tantos efeitos colaterais,
Inclusive, a questão do Só que a AVC, perda de peso dela era ridícula, 2%, chegando em alguns pacientes até 5% ali lá. E aí foi proibida por conta dos efeitos colaterais dela gravíssimos. Sim, no Brasil ela ainda não é proibida, mas nos Estados Unidos e na Europa já é. Mas é difícil surgir novos colaterais, porque nessas fases aí de implementação da indústria farmacêutica duram anos. A fase 3 acho que dura 10 anos. Só que eles não testam em todas as populações, né? Depende da indústria. Fora o seguinte, quem está pagando o estudo? Sim, Todas os tem fármacos. viés da indústria. Infelizmente, eu estava vendo um estudo que estava falando de 300 adultos que participaram de um estudo de uso de medicamento, mondial para emagrecimento, e o outro não. Cara, o impacto, absurda a diferença, a princípio, para quem tomava o Mondiaro, para quem só fazia dieta, e depois que teve o resultado, randomizou e separou aqueles que teve resultados com o Mondiaro daqueles que não teve tanto resultado com o Mondiaro, só na base de treinamento. Esse vai se alimentar com uma dieta mais restritiva, o outro mais com placebo. Cara, no final das contas, os dois, após esse acompanhamento, esse tratamento, voltar mais de 70%, recuperar tudo de novo o que já tinha com o Mondiaro perdido no início. Sim. Então, mais de 70%, velho. Volta. A gente vai entrar depois um pouquinho também nesse ponto, porque a pessoa acha que vai emagrecer esses seus 10 quilos e aquilo vai ser eterno. Fora que quando você desmamar, e aí? Como é que fica? Tem jeito, tem estratégia. Tem um monte de outras estratégias, mas aí é a questão que a gente vai Da falar provavelmente de hábito, Sim. disciplina, rotina. E entrando nesse quesito hoje, qualquer pessoa pode tomar? Não. De maneira alguma. Os públicos mais indicados seriam obesos, né? Apenas com prescrição médica, que precisam ali obrigatoriamente perder 10, 15, 20 quilos. E obeso de 30 de MC para cima, né? Isso, que são décadas ali de obesidade crônica, mórbida, que afetou não só a parte física, como psicológica também. Então o Mondiaro vai ser muito benéfico. Pessoas eutróficas normais não tem por que tomar isso. E o que a gente vê hoje é que na academia principalmente, a pessoa vai no médico, tá ali com sobrepeso, ali que com uma dieta e um treino ela já conseguiria se enquadrar ali, perder ali o peso suficiente. O médico vai lá e passa para ela tomar isso daí. Então tomem cuidado com isso, tá? Não é para todo mundo. Não, mas se ela for no médico ainda tá bom, porque o médico ele vai pedir alguns exames para ela, vai pedir glicemia, vai pedir função renal, vai fazer médicos e médicos, né? Não, o médico vai pedir. Naturalmente ele vai, o cara que está trabalhando com isso, a maioria esmagadora, ele vai orientar o cara. O problema não é o médico, o problema é o paciente não seguir o que o médico fala. E o problema é do acompanhamento. Não basta, vai tomar isso, eu tô acompanhando, tô procurando entender se está seguindo o recomendado, porque tem alimentação junto. O maior problema físico junto. Não é o médico. Pensa assim, imagina que eu comecei a usar. Aí o cara me vê e fala, nossa, como esse cara emagreceu, o que você está fazendo? Eu estou usando Mondiaro. Quanto você está tomando? Aí ele começa a tomar a dose que eu já estou tomando, só que a dose começou escalonada lá embaixo e ela foi seguindo de acordo com o que você ia passando para o médico, para o nutricionista, para uma equipe multidisciplinar. Então, o mau uso e também muita gente mandando manipular, sendo que não está nem liberada a substância ainda, comprando falsificado. Teve um médico que recente foi preso, ele mesmo estava falsificando o Mondiaro. Então, o problema não é em si isso aí. Não é a eficiência do medicamento, mas a forma... Mas, por exemplo, uma pessoa que ela chegar ali pro médico pedindo só para perder uns 5 quilinhos, e o médico receitar, você acha isso legal? Eu já vi médicos comentando que tinha pacientes que, apesar dele estar querendo perder só 5 quilos, como a gente falou, tem aquele falso magro, aquela falsa magra, a pessoa estava ali com 25, 30% de gordura corpórea, quer dizer, ela não estava obeso, mas ela já estava com o corpo produzindo o dia inteiro interleucina 6, que vai inflamar o corpo dela inteiro. O corpo dela já estava com alteração em triglicérides, já estava alteração em glicemia e ela magra, porque são doenças silenciosas. Ela necessariamente não precisa ter alteração estética para precisar usar. Ela acha que ela precisou perder 5 quilos, mas ela está precisando perder bem mais. É o ponto de vista dela. Entendeu? Só que aí, com a musculação fazendo do jeito correto,
Isso melhora, potencializa. Não, a musculação, se você pegar qualquer tipo de doença, qualquer problema de saúde, ela vai melhorar e vai potencializar e vai até prevenir ou evitar. E hoje, o que a gente sabe sobre colaterais? Bom, são vários, né? Então dá para dividir os colaterais em categorias, de leves a mais agressivos. Leves, como a gente já falou no começo, a gente vê náuseas, vômitos, constipação, fadiga, né? Porque como o Monjaro faz a pessoa perder muito peso rápido, é um déficit calórico muito agressivo, então ela, por ter um aporte menor de calorias, ela vai se sentir mais fraca no dia a dia. Hipoglicemia, né? Hipoglicemia. E depois, em casos mais raros, tem os efeitos mais graves, como no caso cálculos biliares, pancreatite, cálculo renal. Acho que o Alex sabe me falar melhor disso. Galera, a hipoglicemia Tá sendo estudado, não é. A hipoglicemia numa pessoa dessa não vai ser uma preocupação, porque a gente tem um hormônio oposto à insulina chamado glucagon, produzido lá se eu não estiver enganado, nas células beta é insulina, nas células. Pancreáticas. Não, beta é insulina, acho que é nas células delta, se eu não estiver enganado. Enfim. Ele baixou a glicose, ele começa a subir no sangue, ele começa a levar a glicose. Como é que ele faz isso? Ou ele quebra a gordura e transforma em glicose, ou ele quebra o músculo e transforma em glicose. Se eu estiver não treinando e numa dieta radical, ele vai pegando gordura e músculo. Se eu estiver numa dieta bacana e não radical, e treinando, a gente vai falar disso depois, ele vai na gordura. Então, mas o GLP-1, por ele estimular a liberação de insulina, ela não é antagônica ao glucagon? Não, ele não estimula a liberação de insulina. É glicose dependente, o GLP-1. Ele não estimula a liberação pensa, se eu sou um diabético, né? Teoricamente eu não preciso de mais insulina. Eu preciso melhorar a permeabilidade da célula e a insulina conseguir fazer o papel dela, que é se ligar no IRS1, desencadear a cascata da insulina e a glicose entrar dentro da célula. E o que a gente vê hoje? Não, mas vamos voltar lá, você está falando de efeito colateral. Isso. Né? A gente está vendo nas últimas semanas e meses, né, que começou um medinho a mais na pessoa. Ó, efeitos colaterais que eu acho grave. Queda de cabelo. Sim. Imagina em mulher. Homem ainda tem um monte de homem careca, mas mulher não tem. Né? Flacidez excessiva. Tem alguns locais que a gente vai falar depois que ficam muito flácidos. Depois só uma cirurgia estética, dermatológica pode talvez consertar. Às vezes não vai consertar. Constipação, o que pode gerar até hemorroida. Mau hálito, aquele bafo de Tietê, né? Náusea, diarreia, ressecamento intestinal, desnutrição, perda de massa óssea, enfim, tem um monte de coisa, mas tudo isso é evitável. Isso aí acontece, não é pelo fármaco. O fármaco são 3, 4, 5 coisas. Tipo diarreia, náusea, vômito. O resto é tudo porque o cara não fez o que o médico e o nutricionista mandou. E aí ele vai desencadear isso. Você pulou 2 perguntas, viu? Não, e peraí, tem um fator agravante nos colaterais, que o GLP-1 ele atua no hipotálamo, como eu falei. Sim. Ele inibe o apetite, mas também ele inibe a sede. A pessoa sente menos sede. E pelo fato de ela estar bebendo menos água, ao mesmo tempo que ela está tendo diarreia e vômito, ela desidrata muito. Aí surgem os cálculos renais, problemas de desidratação, gases. E é um dos fatores que pode desencadear a pancreatite, que tanto a galera está acusando o Monjaro de pancreatite. Porque é um dos que sofre impacto. Né? E aí também, cara, é o que a gente estava falando. Para mudar toda a estrutura que é natural, o impacto, todo órgão sofre um determinado impacto. Sim. Inclusive a parte cerebral, cognitiva. Só que para bom e para ruim também. O cara que está obeso, com câncer, com problema cardíaco, está sofrendo isso mais ainda. Então, o dia inteiro. Há muitos anos. Então, mas é aquilo. O próprio estudo fala, a garantia é a curto prazo, não é a longo prazo. Sim. Não. Você passa por um período de tratamento. Quem que vai sustentar um tratamento pós um ano? O investimento já não é barato. Então, eu penso nessa questão. Nesse ponto aí, a gente pode dizer que tipo, as canetas emagrecedoras é como se fosse que nem quando o pessoal fala, quando alguém usa hormônio, que é um corpo alugado. Porque depois que a pessoa para de tomar o hormônio,
ela perde uma parcela daquilo se ela não tiver disciplina. O Monjaro é basicamente isso ou não? Os canetas emagrecedores. Eu acho que não, porque se você tomar testosterona e ficar parado, já tem estudos falando que você ganha massa muscular. Assistindo televisão, você ganha massa muscular parado. No sofá você ganha uma certa massa Mas muscular. aí do jeito que você tá falando, É que a eu discrepância vou tomar com aquele- testosterona, não vou treinar nem fazer dieta e vou ficar com o corpo de Schwarzenegger, isso não acontece. O estímulo é totalmente... No caso das canetas, elas induzem, elas forçam a pessoa a fazer um déficit calórico, porque ela não vai ter apetite, então ela não vai comer. Então, mas baseado nisso que você está falando, o que o Gabriel falou é a mesma coisa que um corpo alugado. Por quê? Porque a pessoa está tomando uma substância e não mudou nada. Ela Exato. não mudou nada na vida dela, só está tomando, porque ela é um preguiçoso, um vagabundo, ela quer pegar um atalho, só que não quer mudar nada, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. porque Nesse sentido, sim. é que isso que você acabou Mas de pensa, falar, se eu não usar Monjaro e fizer uma dieta radical por um curto período de tempo, também está alugado. Depois eu vou voltar tudo ao normal, independente de eu ter usado Monjaro ou não. Sim. Então, é justamente por conta de estar vivendo essa era do imediatismo. Então, por isso que fala que o emagrecimento é um processo a longo prazo para a vida. Não é, emagreci, cheguei onde eu queria e ponto. O problema é que a longo prazo do brasileiro tá é 2, 3 dias, talvez uma semana. Por isso é que nem a gente está conversando. A gente não está preparado para essa conversa, entendeu? É mesmo, eu acho que é um monte de efeito colateral para pouco benefício e não é garantido a longo prazo. Como eu falei, tem 4 efeitos colaterais, tem 15 efeitos colaterais, 4 deles é provocado pelo remédio e que também, se você fizer uma dosagem gradual, você consegue eliminar o problema, e os outros efeitos colaterais são provocados pela pessoa não fazer o que é certo, não fazer o que o nutricionista pediu, não fazer o que o educador físico pediu e o que o médico prescreveu. Não, mas tem um impacto. Não é a pessoa que está fazendo a cagada, não é o remédio. Mas assim, a princípio, logo no início lá do tratamento, as primeiras semanas, você passou a usar o medicamento, aquele valor de 2 alguma coisa miligramas, depois vai aumentando. Começa com 2,5, mas ele pode ser fracionado. Por exemplo, se uma pessoa idosa, os médicos estão começando com menos. Sim, beleza, fraciona essa dose. Mas aquilo, no início que você faz o uso já tem as questões de efeitos colaterais, a ânsia, uma delas. O Monjaro é de 20% a 30% só das pessoas vão ter isso. Depois, no aumento da dosagem, você de novo passa pelo mesmo processo. Se ele for gradual, não. E só 20% a 30% também. Mas gradual, você fala, gradual é o seguinte, vou aumentando. Em vez de eu começar com 2,5, eu começo com 1,5, 2, 2,5. Do 2,5, em vez de eu passar por 5 ou por 7,5 já, eu vou fazendo escalonamento. É isso que os médicos estão fazendo para quem tem um efeito colateral, que é esses 20%, 30%. O resto, a gente está falando de 70% das pessoas, ou seja, de cada 10, 7 não vão ter isso. Mas, é que nem eu falei aquela hora, está tendo uma recuperação desse ganho todo que se perde. Sim, porque ele não faz o que o nutricionista, o educador físico, o médico mandou. Não mudou os hábitos de vida. O problema não é o Monjaro, é o lazarento que não quer mudar. Sim, viu como não é é o que vem antes do medicamento? Sim. É o que vem Pensa, antes. é igual um paciente com câncer. Tem paciente que vai seguir tudo que o médico mandou, o nutricionista mandou, e vai começar a se exercitar. Ele vai ter remissão. O outro não, vai voltar e vai morrer. E não teve um Monjaro, é a pessoa, a decisão. Talvez sim, talvez não, porque não adianta, a gente tem que ser sincero. Muitas vezes a gente faz aquela ligação de um esteroide anabólico com o outro para gerar o resultado que eu quero. E aí, de repente, o outro organismo faz e não gera o resultado que eu esperava. Então, mas pensa assim, o resultado ele vai vir de qualquer jeito. Se todo mundo fizer certo, a diferença é que uma pessoa tem mais ou menos receptor para cada droga e essa droga vai agir mais ou menos, mas ela vai agir. Então, todo mundo vai ter resultado se fizer o certo. E faz sentido, tudo bem, mas o ponto tem médicos que estão recomendando um outro medicamento para dar um suporte pelo impacto que ele causa. Sim. Lembra do famoso TPC pós-treinamento, uso de Não, eu já vi isso, eu não lembro de dizer o caso. Vocês estão falando de hormônio, gente. Não, o cara é saudável e quer exemplo. encher o toba de bom. Eu estou dando um exemplo. Teve uma mulher aqui da academia, eu esqueci o nome dela, depois eu posso até ver com ela. É sério, porque cara? assim, ela começou a ter sentir muitos efeitos colaterais, o médico começou a lógico, ela não tinha que estar tomando. Exatamente. Mas ela não era aquela droga que ela está tomando, não foi feita para ela tomar. Sim. Mas nesse caso, vamos supor, ela O poderia... Monjaro foi feito para um determinado público tomar.
Aí se ela pega e troca, por exemplo, sei lá, utiliza um Ozempic. Mas pra quê? Se ela tava tomando uma droga para aumentar a massa muscular e agora, Não, apesar que do Monjaro. já tem estudo dizendo que o Monjaro ajuda na aumento da massa muscular. Eu tô falando o retrato Tida tem, porque os fisiculturistas, principalmente nos Estados Unidos, eles estão usando finalização, por causa para controlar a fome na parte de finalização. Pra secar, né? Então eles Aí vai ser- conseguem aí- sustenta. Aí vai ser revolucionário, porque aumenta a hipertrofia e queima de gordura. Está sustentando Mas massa o Monjaro magra. já faz isso numa escala menor. A retrato Tida ela Mas a retrato Tida é muito Bem. ela está sustentando massa magra, o pessoal está tomando menos insulina e menos GH por causa do efeito da retratotida. O tipo de gente que eles estão comparando isso tudo. Não, eu só tô... Um cara que está tomando menos droga à base de éster e de testosterona. A gente está falando de pessoas Sim. obesas, diabéticas, Só- magrelas só- que só odeiam que- treinar. Porra, é completamente Uma diferente, gente. desvinculada. Mas a Completamente. mulher que eu falei, ela tá tomando Monjaro, ela tá com 5 miligramas semana, só que ela tá tendo que tomar mais um monte de medicação por causa dos colaterais que ela tá tendo. Então, ela está 20% a 30%. E a gente está Dentro falando de dessa 5 faixa. colaterais. Usou, por exemplo, a gente falou de desidratação. Com o Monjaro, ele diminui o trânsito intestinal, você se sente cheio o tempo todo. Além disso, ela diminui no cérebro a vontade de tomar água. Então, são duas coisas que atrapalham ela a tomar água. Só que, se ela ficar tomando golinho o dia inteiro, ela não vai ficar desidratada. Sim. Então, pensa, eu tenho certeza que ela não faz a parte dela. Por isso, ela tem que tomar um monte de outra coisa. Sim. E é só 20% a 30%. Ela faz parte dos 20% a 30%. Tem que fazer o checklist, né? Ah. Não é ele que vai fazer um milagre. Por exemplo, uma pessoa que você falou da dose gradual. Quando que o médico começa a subir doses? É porque estagnou o peso? Porque não fez efeito? Qual que é a média de peso que uma pessoa pode vir a perder? Não, o que eu conversei com o médico, que eu vi de estudo e médico falando em podcast, foi o seguinte: se o paciente estiver fazendo tudo certo, treinando, dormindo, se alimentando bem, tomando água e etc. E treinando, a gente está falando de exercício resistido, musculação. Vagabundo. Se ele estiver fazendo isso, e, por exemplo, eu tomei o Monjaro e agora antigamente durava 7, 10 dias eu sem fome, agora eu comecei a ter fome o tempo todo de novo. Se ele está fazendo tudo certo, o médico diminui o intervalo ou aumenta a dose. Se ele não estiver fazendo errado, não adianta aumentar a dose. Eles estão tentando conscientizar a pessoa que a dose não vai resolver o problema, que o problema está sendo causado pelos maus hábitos que ela está tendo. Vai ser aquele eixo intestino, cérebro e saciedade, né? Que aí vai linkar os 3 aparelhos que funcionam nesse Então, uma mecanismo. pessoa, por exemplo, ela pode começar um tratamento e finalizar ele com a mesma dosagem, se o corpo dela continuar respondendo. Por exemplo, tem gente que tem muito receptor. Então, pouca dose do remédio faz muito efeito nela. Pode ver cafeína. Tem gente que toma um golinho e fica ligado 12 horas. Tem gente que toma uma jarra e não faz nada. É a quantidade de receptor que a pessoa tem no corpo para cada fármaco, para cada substância. Então, não é uma caneta milagrosa, a pessoa precisa fazer a parte dela. Então, depende do que você chama de milagre. Se for reduzir medida e perder peso em cima da balança, ela é milagrosa. E aí a gente pode falar, em vez dos efeitos colaterais, dos benefícios que ela faz. Vamos lá, vamos Falar falar. dos benefícios. Aí, Xandão, anota aí. Então vocês podem falar dos benefícios. Aumento da queima de gordura visceral. Pensa, olha que louco. Pessoa que tem esteatose hepática, diminuição de até 50% a 70%. E, porra, esteatose hepática, cara, chega um momento que a célula vai tendo lesão contínua o tempo todo, isso evolui ou para hepatite ou para câncer, que vai dar uma fibrose, que vai ter a lesão. Então, porra, isso é maravilhoso. Diminuição de 2% na hemoglobina glicada. Você tem noção do quanto que é isso? Aumento de lipólise. Como? Aumenta a quantidade de LPL. Então, o que a LPL faz? Ela vai lá na gordura, nos depósitos de gordura da gente, quebra a gordura numa molécula menor e leva para o sangue e para o músculo, quer dizer, para o sangue, para ser oxidada no fígado e no músculo. Então, é maravilhoso. Diminui a resistência insulínica, diminui compulsão por álcool, drogas e bebida. Então, já o Monjaro vai tratar essa galera. Inclusive alcoólatra. Sim. Protege o sistema nervoso central,
aumenta o débito cardíaco, melhora o débito cardíaco, melhora a função renal. Então, assim, tem um monte de benefícios que o Monjaro está fazendo, e isso aqui é independente da pessoa fazer certo ou errado. Isso aqui vai acontecer pelo uso da substância. Show. Essa parte eu não sabia. Agora, a galera tá, peso. não sei se vocês já viram, o pessoal tá associando o Monjaro à pancreatite. Né? Então, não tem estudos ainda. Então, 1% das pessoas, dos estudos com milhares de pessoas, milhões de pessoas, tiveram problema de pancreatite. Que não pode se dizer que foi do uso de Monjaro. Vai sair por uma... Por quê? O que é que pode causar pancreatite? Primeiro, perda de peso excessiva. Segundo, hipertrigliceridemia. Terceiro, a pessoa já ter algum tipo de problema pancreático. Quarto, uso de Monjaro falsificado. Quinto, desidratação e não se hidratar. As pessoas naturalmente, a maioria não toma água. Isso, além de colocar mais cálculos biliares, cálculo renal, então são tantas coisas que 1% que teve não dá para dizer que foi do Monjaro, entendeu? Você tomaria Monjaro ou não? Cara, eu acho... Eu sei que hoje você está contente com o seu peso. Não tô. Eu perdi 24, falta perder mais 8 ainda. E há quanto tempo você está nessa luta com a balança? Desde 25 de agosto Não, a vida inteira, né? A vida inteira. Agora vida chegou o inteira. Monjaro. Aí eu fiquei 30 anos ok, lindão, e depois chutei o balde e virei bolão. E o Monjaro você já conhece aqui de um tempinho. Por que você não teve acesso ainda? Até então você era Bom, primeiro, antes de estudar a fundo aqui para fazer o podcast, primeiro eu pensei, aconteceu 3 coisas, né, que me fez falar, não, chega. Primeiro, eu escutei uma conversa com um pessoal, amigo meu, falando, aquele cara ali emagreceu, tomou Monjaro. Quando eu cheguei em casa, que passou na minha cabeça a ideia de tomar Monjaro, eu falei, não, cheguei no fundo do poço. Por quê? Porque a gente é da área da saúde, eu sei mais de 100 estratégias para emagrecer, seja de alimentação, seja de treinamento, né? Já fiz isso no passado, saí de 120 para 56, então a gente sabe o caminho. Segunda coisa que aconteceu, eu estava passando assim, uma mulher falou assim para mim, nossa, você joga muito bem, né? Imaginou se você emagrecesse? Aí eu olhei, ela era mais gorda que eu, né? Ela falou, quando eu era do seu tamanho, eu falei, nossa, eu virei referência. Falei, chega. E depois eu vi aquele filme do Clique, que ele fazia assim, eu tenho teta. Eu falei, chega. Aí tomei a decisão de tomar, e como eu era radicalmente contra, porque eu acho que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu falei, não, vou emagrecer e não vou tomar nada disso aí não. Você não tomou, então? Não tomei. E não pretende tomar? Não pretendo tomar. Não, depende. Se eu não estiver mais velho e estiver preguiçoso, vagabundo, talvez eu tome. Mas enquanto isso, se estiver treinando, me alimentando bem, não tem porquê. Então não tem necessidade hoje, mesmo você treinando com essa rotina. Quanto tempo você está nessa rotina? Não, pensa assim, treinar e se alimentar. Tem um negócio chamado food noise, que é a mesma coisa que um viciado de droga, o cara que é viciado em álcool, o cara que tem compulsão alimentar. Se você não consegue silenciar isso na sua cabeça, é muito difícil a pessoa emagrecer. Sim. Fora o seguinte, a maioria das pessoas trabalham no que elas não gostam, no que elas não querem, com pessoas que elas não gostam. Então pensa, ela tem uma vida de merda, o dia inteiro ela faz o que ela não gosta, ela tem um chefe que ela não gosta, os clientes ela não gosta. A vida dela é uma bosta, aí ela não tem nenhum hobby. Ela sai de casa, trabalha e volta e fica no celular, vendo a vida dos outros, maravilhosa, que ela não tem. Ela não tem uma válvula de escape. Qual que serão as válvulas de escape? Comida, bebida, cigarro, droga, tem gente que inverna, aí faz uma mescla dos dois, né? Ou dos 3, o cara vai fazer uma maratona de série, come sorvete, pipoca, um monte de coisa, fuma um beck e fica nessa zona toda, porque o cara tem que ter uma válvula de escape. Se ele não tem uma válvula de escape, esse food noise fica o tempo todo na cabeça dele. Então, assim, se você consegue controlar isso, você não precisa de nenhuma substância, mas então, é muito difícil controlar isso. Exatamente, você chegou no... Exatamente esse ponto. É exatamente esse ponto. E a questão é, enquanto eu colocar ali uma muleta, um facilitador, para eu atingir o que eu quero, essa etapa que eu deveria resolver para não iniciar... Tá, mas aí você está morrendo, pode ter câncer. Tá, mas aí
obeso, e aí? E quem não Você toma vai esperar se resolver para... quem tá não bom, tiver vou morrer. Enquanto eu não resolver, eu posso morrer. Não, mas quem não tá, nesse caso, no fim da vida? Então, sim, aí tinha que tomar vergonha na cara. Percebe? Só que você pegar a maioria, que quem nem escutar você eu falou falando do- tomar vergonha na cara agora, você vai pegar, agora vai ter os psiquiatras, os psicólogos, os woke da vida, todo mundo, ai que monstro, que demônio, não é só força de vontade, as pessoas, a obesidade é uma doença. É uma doença, meu. E ela tem que ser tratada multidisciplinarmente, porque ela é muito E difícil. qual que é a raiz já que a gente está falando disso, qual que é a raiz da obesidade? Pô, são várias, deixando eu... Não, quero a raiz ali, não quero saber... Para mim, a raiz é o quê? quê? Se você pegar um livro chamado Controle de Peso Corporal, do D'Artagnan Pinto Guedes, ele mostra que tem períodos na vida que você tem hiperplasia. O que é hiperplasia? Você multiplica o número de células de gordura que você tem no corpo. Sim. Se eu não estiver louco, porque tem muito tempo que eu li esse livro, os últimos 2 meses de gravidez, então a mulherada que fica comendo igual uma louca aí, o seu filho pode ser um adulto obeso por causa de você, e você vai ver que a culpa é toda sua e do seu marido. Primeiro, os últimos 2 meses de gravidez. Depois, dos 4 aos 6 anos, dos 6 aos 10 e dos 14 aos 16. O que o livro mostrou? Se nesse período você fizesse a criança praticar exercício e comesse alimentos saudáveis, ela não seria um adulto obeso, porque ela não teria hiperplasia. Ela teria hipertrofia, a célula de gordura aumenta e diminui de novo depois. Sim. Agora, se você tem muita célula de gordura, a tua capacidade de engordar é muito grande. E aí você vê, hoje em dia, se não é com 2 anos, uma criança está tomando uma madeira de Coca-Cola, de Mucilon, de Quick, enfim, Nescau. Ela não nasce obesa, ela se torna obesa através do... Entendeu? Aí você imagina uma pessoa que veio de uma genética de pessoas que são gordas. Por exemplo, metade da minha família tem 1,5 m por 2,5 m de largura. A metade da minha família é assim. Aí imagina você nasce já com essa genética e tem essa criação, com 2 anos está tomando Coca-Cola e tendo hiperplasia de célula de gordura. Meu, vai ser muito difícil para essa pessoa. Então, se você for uma criança obesa e emagrece na adolescência e juventude, naquele momento você está magra, mas tem uma tendência a voltar para a obesidade muito mais Não fácil. tem ex-gordo nem ex-gay, vocês já viram? Não tem. Isso é verdade. Porque a célula Vou dar um célula- exemplo. Com não tá 16 anos, eu tinha 120 quilos. Entrei para musculação e baixei para 56. Fiquei até os 38 anos magrinho, definido, tanquinho, lindo. Ninguém jamais poderia imaginar que eu fui gordo. Só que eu furava a dieta uma única vez no mês. Nossa. E não era um furo. Era assim, ó, 4 pedaços de pizza só ou passatempo sem recheio com um iogurte só. No mês inteiro. E depois dos 38 anos eu falei, agora eu vou comer e beber um mundo. E aí virei um boi de novo. Eu tinha uma tendência e aí você É. voltou ao hábito meio rápido. Uma vez a célula... Não veio rápido, né? Eu fiquei dos 38 aos 48, né? 10 anos. 10 anos Lenha. só na esborda. Você falou de 120 para 50. 56. É basicamente 50% ali você perdeu de peso. Mais, né? 51, 52. É, Fernando que é não bom dá. de colocar aí. Se você pega uma pessoa que toma Monjaro e perde muito peso, o que ela sofre? Então, o problema não é o Monjaro, mas tudo que eu vou falar aqui, o Monjaro pode acontecer sem o Monjaro, mas o Monjaro pode agravar. Que é o quê? Primeiro, como o Fernando falou, você não vai ter fome. Você se sente empanturrado. Se você não come e você sobe na balança, o que uma pessoa que não é da nossa área, não é da área médica faz? Ela comemora. Ela fala, emagreci. Então a primeira coisa que a gente tem que entender ao subir na balança, se você descer o peso na balança, não significa que você perdeu gordura. Por quê? Porque o que os estudos mostram? O Monjaro, quando ele é feito sem uma dieta ótima, que a gente vai falar daqui a pouco o que é uma quantidade de proteína exata para você comer, e sem treino resistido de musculação, 25 a 30% do peso que você vai perder vai ser de gordura. Então, traduzindo, você perdeu 10 quilos, 3 quilos vão ser de músculo. Desculpa, errei. Entendeu? 30% do peso total que você perdeu, perdi 10 quilos. 30%, 3 quilos foram de músculo. Beleza. Onde que é o grande problema disso aí?
Quem fez a dieta treinando musculação 3 a 5, 6 vezes por semana e comendo a quantidade de proteínas correta, uma boa parte não perdeu nada de músculo e alguns perderam 3% só. Qual que é o grande problema de você perder músculo? Vamos supor que assim, ó, cada 1 quilo de músculo que eu perco, eu começo a gastar 15 calorias a menos. Nesse mesmo exemplo que eu dei, perdi 10 quilos, só que fiz a dieta errada, 3 quilos foram de músculo. 3 vezes 15, 45. Se você fizer essa conta, 45 vezes 365 dias no ano, vai dar 16 mil, não sei quantas calorias, dividir por 9, que é 1 grama de gordura, você vai ter ao final do ano engordado aproximadamente 2 quilos. Isso por ter perdido 3 quilos de músculo. Se a pessoa perdeu 20 quilos tomando Monjaro ou com uma dieta radical sem tomar Monjaro, ela vai perder 6 quilos de músculo, 30%. Ao final de um ano, ela vai ter engordado 6 quilos. 6 não, 4 quilos. Todo ano. Só por ter perdido músculo, supondo que ela continuou comendo a mesma dieta que estava mantendo o peso dela. Ela não está comendo mais. Imagina se ela voltar a comer mais. Então, com o medicamento... Como o sem medicamento fez dieta radical, vai perder massa muscular. E essa massa muscular que ela perde, quanto seria o natural de se perder? 3% ou nada se treinar musculação e comer a quantidade. Quanto tempo? Os estudos de Monjaro foram de 1 ano e meio. Tá, mas sem Monjaro, ela... Não, como sem Monjaro? É que assim, com Monjaro os caras acompanharam que quem treinou e comeu a quantidade certa de proteína não perdeu músculo ou perdeu 3%. Então, independente da pessoa usou ou não Monjaro, vai acontecer a mesma coisa se ela treinar e comer direito. E aí a pessoa não falou que era aspecto de vela derretida? Então, Nossa, fora... Fica flácido. então o grande Cabelo problema... no rosto, O grande problema da perda de peso rápido é que você vai ficar flácido. E quais são os 4 locais que geram flacidez e desespero em todo mundo? E assim, parece que um pouco mais nas mulheres, que elas estão um pouco mais preocupadas. Então, o rosto, então fica com aquela cara, a famosa cara de Ozempic, porque você perde músculo e perde gordura tão rápido que a pele não tem sustentação. Aí ela vai ter que fazer uma cirurgia estética. Será que vale a pena? Pela preguiça de não se alimentar e de treinar e tomar água. Segundo, flacidez no meio interno de coxa. E vocês que são da área, é muito difícil trabalhar a parte de abdutores, de adutores. É muito difícil. Então ela tem uma flacidade daqui absurda que para ela perder essa flacidez, ela vai ter que ficar tão magra, né, que ela vai ficar magra e não vai ter um prazer de se estético de se olhar no espelho. Ela ficou magra demais até acabar com essa flacidez. Os outros locais são o braço e abdômen. Então, na maioria das vezes, quando a dieta é muito radical e ela não faz o que tem que fazer, ela vai ter que fazer uma cirurgia plástica. Você vê o impacto. Isso se ela tiver dinheiro. E a cirurgia plástica não é garantia que vai corrigir tudo, dependendo do que aconteceu com ela. Então, olha só, o impacto na perda de massa muscular, o que leva? A pele no músculo esquelético esquece. Mas isso acontece com dieta radical, que é o efeito sanfona. E tomando ou não Monjaro, isso vai acontecer. O que não é também a melhor das opções. A pessoa ela tem que ter ciência disso. Então, por mais que ela vá tomar ou não, ela vai ter ciência de que ela vai ficar fácil. Tem uma confusão também envolvendo o Monjaro. Não é o Monjaro que emagrece. O GLP-1 ele não emagrece. Exato. Ele dá saciedade. Diferente da testosterona, se você tomar por fora, Aí ela estimula a hipertrofia. O Monjaro não emagrece. Ele força a pessoa a fazer um déficit calórico, que é o essencial para você emagrecer. E aí ela controla a saciedade, vai todo aquele... Então, se você fizer um déficit calórico agressivo tomando Monjaro ou não, você vai perder músculo. Porque é o déficit que é o problema, o déficit agressivo, né? São 1.500, Qual que é o problema? É que a pessoa não consegue fazer o déficit, mas muitas pessoas conseguem por 1, 2, 3, 4, 6, 8 semanas. E aí ela tem tudo isso de ruim que a gente falou durante essas 8 semanas. Só que aí ela para de fazer dieta 1 mês depois, 2, depois faz de novo. Ela fica em ciclos fazendo isso. Entendeu? E se a pessoa, por exemplo, você falou da flacidez, existe um peso ideal para a pessoa perder para não ficar flácida? Sim. A pessoa tem que perder entre 0,6 a 2 kg, 2,2 no máximo por mês. 2 quilos por mês, né? Por mês. Só que a gente está falando quilos de gordura, isso. Não é quilo em cima da balança. Porque quando você pesar na balança, você vai ter perdido água, você vai ter perdido glicogênio, você vai ter perdido massa óssea se a dieta for radical. Então, se você não perder mais que
2,2 kg a 4 quilos por mês, você não vai ficar flácido. Mas para ficar flácido, você vai ter que treinar musculação, sim senhorita, você vai ter que treinar musculação, vai ter que bater a cota de proteína, vai ter que tomar água e melhorar seu sono. E tem pessoas que relatam 2, 3 quilos por semana, né? Sim, mas a maior parte é músculo. Olha Músculo e isso. água. Ou água também, né? Olha isso. Ou pesos Pensa assim, ó, mortos. Tem essa 60, questão também. 70 a 78% do músculo é água. Se eu perco músculo, eu perco muito fácil o peso e água. E na dieta radical, uma pessoa conseguiria perder isso? Conseguiria. Sim, lógico. Porque é só fazer o que o Fernando falou. É o Fez o princípio. déficit calórico, Logo no começo. acontece a mesma coisa. Na campanha que a gente estava fazendo aqui, eu perdi 5 quilos em 20 dias. Só com dieta. Só que aí eu comecei a definhar. Eu falei, não quero ficar magro. Aí reduzi, aumentei um pouquinho mais o carbo, aumentei um pouco a proteína para sustentar músculo e agora estou indo aos poucos. De boa. Ó, pensa o seguinte, você comer carbo ou não é o que vai fazer você perder músculo. Não, mas é que o meu déficit estava bem forte, foi bem radical. Então por isso que eu perdi. É isso que a gente está falando que não pode acontecer. Então daí eu falei, não, vou definhar aqui, eu não quero não. E o que mais que dá pra gente falar? Ah, dessa perca de peso. Olha o papel, pelo amor de Deus. Tô vendo aqui, a perca de peso. Quanto volta disso tudo que a pessoa perde? 66 a 80% das pessoas que perderam peso retornam o peso em até 5 anos. Isso é um dado, uma estatística. E, não, beleza, ela retorna, mas também tem a ver com a disciplina. Então, por exemplo, se ela tomar, beleza, perdeu o peso e cagar, relaxar. Se ela tomar e ela não mudou os hábitos alimentares, ela só começou a comer menos de tudo que ela já comia. Se ela não começou a treinar, se ela não começou a tomar, se ela não começou a dormir melhor, o que vai acontecer? Não vai esperar 5 anos. Rapidamente, em alguns meses, ela vai retornar o mesmo peso que ela estava e pior, né? Depois que ela retornar para o peso que ela estava, ela vai ter um aumento de peso. Por quê? Porque agora ela tem menos massa magra. Se ela tem menos massa magra, o metabolismo de repouso dela é menor. Então ela gasta menos calorias, só que ela continua comendo a mesma coisa. Então ela vai engordar mais. Está acumulando, está gastando, o metabolismo diminuiu. Não tem jeito, vai ter que treinar, não tem conversa. É massa muscular, cara. Afeta diretamente o metabolismo. E nisso entram os erros, né? Quais são os principais erros hoje de uma pessoa que toma um jarro, por exemplo? Primeiro, não mudar nenhum hábito, ou seja, ela continua fazendo vai comendo a mesma merda que ela comia, só que agora em quantidade menor porque ela aguenta menos. Mas para quem tá bebendo é bom, né? Para quem gosta de uma cervejinha. Não, mas aí a gente pessoal tá falando de tem fácil emagrecimento, ali, ó. né? Me ajuda. Acho que é por isso que não quer estar no pulmão de ar, né, cara? Não, eu Você tomo... gosta da cervejinha, você sabe que tem impacto na cerveja. Cara, tem muito tempo que eu tomo uma vez a cada 15 dias. Caraca, meu irmão. Evolução, hein? Depois Evolução, do Floripa. hein? Na época que eu tava gordo, eu tava tomando uma vez a cada 7 ou 15 dias. Mesmo gordo. Você deu uma secada, por isso você deu uma secada também, né? Não, tô te falando, eu tomava uma vez a cada 7 ou 15 dias. Não foi a cerveja que fez você tá parado. Não, mas Você eu... tá treinando também. Quando Eu parei, sempre treinei, nunca parei. É mais... dei uma enxugada. E... o que mais que é um... Essa foi a minha vantagem, tá vendo? Tem gente que me encontra e fala assim, você tá tomando monjaro? Eu falo, não. Você tá me vendo com bunda de monjaro, cabeça de monjaro? Tá vendo algum local flácido do corpo? Por quê? Porque eu nunca parei de treinar. Eu só comecei a me alimentar bem e acabou. E na questão de alimentação, a gente sabe que aquela pessoa vai ter que aumentar um pouquinho a quantidade de proteína, né? Para sustentar músculo ou não? A Sim, dieta, com certeza. como que vai ser a dieta dessa A pessoa? proteína junto com o treino é um sinalizador, né? A proteína, quando você ingere na quantidade ideal, você sinaliza para o organismo para ele manter aquela massa magra ali enquanto o processo de emagrecimento está acontecendo. Então, se você alia o déficit calórico, consumo adequado de proteína e treino, o treino e proteína são estímulos para o seu corpo manter a massa magra enquanto ele metaboliza a gordura. Vou explicar para o corintiano médio o que o Fernando está falando. Primeiro, qual que é a quantidade ideal de proteína que você tem que comer? 1,5, 1,6 até 2,2. Os estudos mostraram que quem comeu nessa faixa, ou seja, vamos pegar aqui, 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Uma pessoa que tem 100 quilos, ela vai precisar comer 200 gramas de proteína. Né? Frango. Isso não é o corintiano, não é você pesar 200 gramas de frango
e pensar que ali matou, não, 200 gramas de frango tem o quê? 40, 50 gramas de proteína aproximadamente aí. Bom, segundo, quando você treina, o cérebro recebe uma mensagem, ô lindão, isso aqui é importante para mim. Então, na hora que você está de déficit calórico, o corpo precisa tirar de energia de algum lugar, ou ele vai tirar da gordura do músculo. Como o Fernando falou, o cérebro foi sinalizado. Você não pode perder músculo, isso é importante para mim. Então, o corpo vai lá e decide queimar gordura através de um processo chamado neoglicogênese, ou... Lipólise, né? Glicogênese. enfim. E aí ele pega, transforma a gordura em glicose que vai virar ATP e seu corpo usa. Ou seja, treinou, sinaliza para o cérebro que para de usar músculo, mantém isso e começa a queimar gordura. Só que, se não comer a taxa de proteína ideal, que é 1,5 a 2,2 para cada quilo de peso, você vai perder músculo, mesmo treinando. É a questão da balança metabólica, que os idosos têm esse problema, né? Eles têm que comer mais proteína para atingir aquela meta diária. Déficit calórico é a mesma coisa. Você está num balanço negativo de proteína. No balanço negativo, você está destruindo aminoácido para dar conta desse déficit. Mesma coisa. E um dos erros também, que a pessoa, já que ela não sente sede, não bebe água, vem desidratação. E já que não sente fome, não vai comer, que também está errado. Sim. Então, eu vou listando tudo que você falou, qual que é os maiores erros do cara. Não mudar hábito, não treinar, não tomar água, comer a quantidade de proteína não ideal, tomar pouca água, dormir pouco e não comer todos os nutrientes necessários. Porque aí o cara só quer, só vou preocupar com proteína, mas ele precisa de vitaminas e minerais para produzir os hormônios, todas as funções celulares básicas. E na questão de colateral, que eu fiz uma dúvida, assim como testosterona mexe na parte folículo estimulador, por que o Monjaro causa queda de cabelo? Tem causado, Tem. Em alguns casos. Não é um colateral por causa do GLP-1, é um colateral devido ao déficit calórico agressivo. Então, é um nutriente, digamos. Falta de nutrientes. É desnutrição. O corpo entende assim, putz, está faltando nutriente, então eu vou dar foco nas coisas que são vitais. O cabelo não é vital. Então o corpo fala, não vou pôr nutriente aqui, eu vou pôr no que é vital. Coração, fígado, rim, ele vai direcionar o que tem, que já é pouco, para essas regiões vitais. Então aí começa aquela E aí o que o Fernando está falando é o seguinte, quando você tem um déficit calórico agressivo, vai te faltar biotina, vitamina B12, B9. e vai ter um negócio que chama eflúvio telórico, que é uma fase do crescimento do cabelo. Isso vai ser afetado. Junto com a desidratação, você vai ter queda de cabelo. Então, não é tipo, comecei a tomar, meu cabelo vai cair. Não, isso só em 8% dos casos. É bem pouco. Na verdade, assim, ó, nos estudos mostram que 8% das pessoas tiveram perda de cabelo. O que os dermatologistas estão vendo na prática que eles estão falando? Na prática, é muito maior do que 8%, só que eles não têm estudo para comprovar. Mas eles estão vendo, tipo, cada 10 pacientes, eles não estão vendo apenas 8%, é tipo 1, eles estão vendo 2, 3, 4. Sim. Mas aí entra no que ele falou, essa galera que tem eflúvio telógeno é da galera que não se cuida. Sim. A galera que usa corretamente o Monjaro e mantém os hábitos em dia não vai ter queda de cabelo. É igual a pessoa normal, se você ficar enchendo o cu de besteira, de gordura, de chocolate, Cigarro, não treinar, você também vai ter perda de cabelo. pele zoada e cabelo ruim. Mulher também se cuida nessa parte de alimentação justamente por causa de pele e cabelo, né? E o que mais que dá pra gente comentar? Problemas. Essa questão de queda de cabelo, por exemplo, uma pessoa, quero tomar um curto prazo porque eu tenho um evento. Ela corre o risco de ter esses problemas também? Se ela estiver dentro desses 8%, ok. Sim, mas isso acontece normalmente entre 2 e 3 meses. Algumas pessoas acontece em um mês. Mas se ela fizer um mês, não vai nem dar tempo de... Ela usou o Monjaro por um mês, perdeu os 4 quilinhos que ela queria lá. Isso é saudável ou não, a pessoa ficar tomando por um curto tempo? Então, qual que é o grande problema? Pensa assim, ó. Tipo, por fins estéticos. Imagina que essa pessoa que está fazendo isso, ela não mudou os hábitos dela. Então, ela não treinou e ela não melhorou a alimentação. Então, ela fez uma dieta ali, 5 quilos, perdeu 5 quilos, só que 30% disso foi de músculo. Ela fez isso num mês. Daqui 2 a 6 meses, ela voltou ao peso que ela tinha e está um pouquinho mais gorda agora. Aí ela faz de novo. Ela perdeu mais músculo de novo. Cada vez mais o metabolismo dela
Isso é legal. vai baixando. Cada vez mais, por ela não estar treinando, o cérebro dela está sendo sinalizado que o músculo não é importante. E aí ela vai perdendo mais músculo e acumulando mais gordura. Cada vez que ela tentar emagrecer, vai ficar mais difícil. Porque quanto menos músculo tiver, menor é o meu gasto calórico. E também diminui a função da tireoide. Baixo metabolismo, baixa tireoide também. Ele é um ciclo vicioso, né? Fora que o organismo já se adapta a isso, né? É que nem o efeito sanfona. O efeito sanfona é terrível. Sim. E o que mais? Isso na verdade é o efeito sanfona. Porque, meu, Literalmente. E o impacto Vai e que volta. causa. Vamos lá. Depois corta essa parte aqui, mas a gente já tá na 20ª ali. Já vamos. Só que a gente já falou. E é novos assuntos aí. É possível ter uma persistência a longo prazo? Já falou. Não falou a quantidade de tomar água. Você não tinha perguntado da pancreatite lá. Em relação à flacidez, ó. Porque o Monjaro causa desidratação e dor de cabeça. Ah, não, isso aí é depois, ó. Agora depois vem essa. Tem um monte aí, ó. você Vamos fazer suco. linkar. Eu tô fazendo vários links aqui, ó. Não tô na sequência. Mas aí você não volta. Mas é porque você não termina de falar, pô. Quer falar da pancreatite? Peraí. Não, pancreatite já matou, já. Não. Tem... É o principal colateral grave que eu Não é o principal. É o que estão sendo... É o mais grave. Não, é o que estão acusando o É o que Monjaro. tá matando a galera. Não tem a questão psicológica? Por quê? Já? Lógico. E aí, Lógico que não. Por que Lógico que não? sim. Então vamos lá. Imagina que eu peso 30 kg de moletom molhado, tá? Um magricelinho grego. Beleza? Aí tomei testosterona. Você acha que se eu estiver na rua eu falar, vou catar leite de porrada? Não, mas beleza. Ué, A pessoa. Mas não é só isso, Não, não. entendi. pensa assim, o fato de eu tomar testosterona e me deixar aumentar minha agressividade, não vai falar, não vai deixar o louco o suficiente achando que eu vou bater no Gabriel. Não, mas por exemplo, o que eu quis dizer no efeito O psicológico. Monjaro não é psicológico. Por quê? Porque você vai perder a fome. Sim. Não, Tá mas bom. só que quando tira, que nem. Não é sabor perder de fome, entendeu? Não, mas o problema não é esse. O problema é a Não é pessoa, isso, ela é muito raso. atribuir a responsabilidade dela de emagrecer no medicamento, entendeu? Isso. Esse Ela é fica o- dependente psicologicamente do medicamento. Eu tenho que emagrecer. Eu vou na academia ou eu vou no Monjaro? Não, mas pensa assim, lembra do Food Noise? Sim. Quando eu tô tomando Monjaro, se a dose foi ajustada e eu parei de ter Food Noise, eu sinto fome? Praticamente não. Não. Paro de tomar um Monjaro, o que acontece com o Food Noise? Volta. Então é psicológico ou não? Ela atribuiu o alívio do food noise à medicação. Então ela quer Não, não voltar a atribuiu, tomar. é uma coisa que realmente aconteceu fisiológica. É Você assim, explicou. aliviou Imediato. imediatamente. E o cérebro associou. Naquela Se eu tomar hora. isso, eu vou ficar aliviada. Aliviou. Ele quer de novo. Com Assim, Porque ela não cria um vício? É a injeção, né? Não tem Porque vício. assim, eu tô falando de um caso isolado É dependência de uma aluna de consultoria minha, beleza. Ela tava tomando, tava treinando top, tava voando. Parou de tomar, não tá tendo tesão. Gente, é de muito treinar. simples. Pensa assim, ó. Só tem 3 que tomaram. O Fernando Esse talvez é o não saiba efeito disso psicológico. e ele também não, porque nunca tiveram problema de peso. Agora, você e eu que tivemos. Que temos, né? A gente estamos, né? Sem problema. Pensa, quando você não treina, qualquer pessoa. Não, quando você não treina, você é tão regrado na alimentação igual quando o dia que você não treina? O dia que você treina, você pensa até em comer uma besteira e fala, não, porra, eu treinei, tá bom. O dia que você não treina, você fala, foda-se, vou comer uma besteira. Então, é que eu sou um pouco mais disciplinado nessa parte. Igual eu falei pra você perguntou se estava seguindo dieta. Eu até te mandei foto fazendo as marmitas. Quando eu pego para fazer alimentação e treino, eu sei que são coisas distintas. Uma não depende da outra. Então, a alimentação, ela tem que ser feita todo dia, independente se eu treino ou não. Mas ó, o Fernando pode explicar isso legal. Pensa aí, Eu Fernando, sempre mantenho essa estratégia aqui. serotonina e dopamina. Se eu não Sim. treino, Não libera. e aí? Vou sentir mais ou menos fome por isso? Mais. Se você não treina, você vai sentir mais fome normalmente. Foi o que eu acabei de explicar. O dia que você não treina, você tem o food noise muito maior. Sim, isso sem dúvida. Não, isso é. Mas só E que não aí é psicológico. Mas tem as injeções de dopamina. Entendeu? Aquela que me causa prazer naquele momento de frustração. Entendeu? Acho que essa parte, você está falando da parte psicológica. Não, sim, é que o exercício físico, ele já dá essa descarga de dopamina e serotonina. Então,
a gente neurologicamente fica satisfeito. Então, quando chega em casa, não vem aquele pensamento do food noise. Eu tenho que a todo custo comer uma comida gordurosa. E fica por mais tempo, né, Fer? E fica por mais tempo, porque no exercício você já teve aquela descarga, aquele alívio. Então você consegue ter mais adesão à dieta, por exemplo, por causa da parte neurológica. Sim. Você vai chegar e falar assim, vou comer aqui um franguinho grelhado, porque senão eu vou cagar no treino que eu fiz. Normal, só que eu separo bem, eu não tenho essa. E aí do outro lado tem o contrário, porra. Deveria ter ido pra academia, não fui. O que eu vou fazer? Para aliviar essa frustração de não ter ido pra academia, me arrependeu. Vou comer o quê? Vou pedir um iFood. É um Eu ciclo. já tô na merda mesmo. É um ciclo, ó. A pessoa decide não treinar ou não começar a treinar, aí ela se sente culpada. Por ela se sentir culpada, ela sente ansiedade. Ela vai lá e come. Aí ela fica mal com ela mesma e mais culpada ainda. E aí ela come mais ainda. E aí ela não vai treinar. Ela fica com fome e ansiedade e esse fica um ciclo que se retroalimenta. Então não vai ser uma coisa ali, uma regra, então vai ser caso isolado, que nem dessa minha aluna, ela não tinha mais tesão de treinar porque não estava tomando, então foi um Se caso ela não isolado. tinha tesão de treinar, como a maioria das pessoas, ela nunca Ela gostou de nunca treinar. teve, exatamente. Ela usou o Monjaro como uma... Pensa assim, ó, as Uma pessoas, muleta, um impulso. as pessoas não têm tesão de treinar porque elas não ficaram tempo suficiente para conseguir adaptar o corpo e treinar numa intensidade X que vai gerar um prazer tão grande nela que o corpo começa a pedir aquilo. É igual eu sempre falo pro pessoal que está começando às vezes a treinar musculação, é questão de você se adaptar quando você começa a ver um resultado não estético, mas pô, sei lá, conseguir agachar para pegar uma sacola ali no chão e não sentir dor, não travar a coluna. A pessoa já tem o tesão de começar a treinar mais para não ter Sim, mais são as isso. melhoras não estéticas. Né? Sim. A pessoa dormir melhor, ela parar de ter dor, ela começar para idoso, o cara sentar e levantar da cama. Você vai colocar um short, vocês que são novos, vocês nem percebem, você tem que ficar numa perna só para colocar um short. E tem muito idoso que não consegue isso. Isso é uma puta da vitória se ele consegue. Ele começa a ficar... Porque assim, pensa, ninguém gosta de depender de ninguém. E o idoso ele começa a ficar dependente das pessoas. E a musculação é a forma dele ficar independente. Inclusive, não só das pessoas, mas de médico e da indústria farmacêutica. E agora dá uma dica pra gente, pessoa que quer manter isso por um médio e longo prazo. Hábitos de vida. Não, mas beleza. Pensa assim, ó, tô usando o Monjaro, eu quero... O que eu tenho que mudar? Usando ou não Monjaro, mas a gente está falando de Monjaro, tô usando. Primeiro ele vai ter que fazer um desmame, ou seja, vai ter que conversar com o médico dele e vai fazer uma redução gradual. Se ele estiver treinando 3, 5, 6 vezes por semana, estiver batendo cota de proteína, cota de água e a cota de nutrientes dele dormindo bem, ele vai manter isso pro resto da vida. Por quê? Quanto mais músculo eu tenho, mais caloria, maior o meu gasto calórico. É mais difícil eu engordar. Então, é um hábito. Não tem jeito, gente. É hábito e deixa de ser preguiçoso. Não é medicamento. Pensa, você faz um treino de musculação, você acelera no mínimo por 24 horas seu metabolismo inteiro, seu corpo inteiro fica trabalhando 24 horas para repor o que aconteceu durante o treino. Fica no grau. E se a pessoa, se ela tá tomando e não tem sede, o que pode acontecer com ela? Tem gente que fala que tem dor de cabeça. Porque provavelmente é hidratação isso aí, né? Bom, como eu falei, então, o GLP-1 ele atua no cérebro também, ele inibe a fome e também inibe a sede. Então, a pessoa que toma esse tipo de medicação, ela naturalmente não vai sentir sede no dia a dia, mesmo visivelmente e sintomaticamente tendo sintomas de desidratação. Então, pelo fato dela não tomar água e ter outros sintomas que o Monjaro traz somados, como diarreia, náuseas e vômitos, isso vai potencializar exponencialmente a desidratação dela. Ela pode ter tontura, pode ter desmaio, que são sintomas da desidratação. E qual que é uma quantidade mínima assim, para uma pessoa tomar? A gente sabe que tem um cálculo ali de XML por peso. Se mantém isso ou tem que ser alguma coisa diferente? 35 ml a 40 ml para cada quilo de peso. Então, se você tem 100 quilos, você tem que tomar 3,5 litros a 4. Só que assim, você tem outras opções também, além da água. Você, por exemplo, você pode pegar alimentos que contêm bastante água. Então, as proteínas têm bastante água, legumes, verduras, tem muita água do que alimentos processados, Frutas. que tem muito pouca água. E a água também ajuda a questão de flacidez, né? Ajuda
controlar isso daí. E para a pessoa não ficar flácida, qual que seria também uma recomendação ideal? Por exemplo, quero perder 20 quilos, eu tenho que acelerar ou tem como eu controlar isso para não sofrer essa questão de flacidez? Acelerou, vai ficar fácil. Tem que fazer um déficit calórico controlado, né? Não pode ser um agressivo, como o Monjaro faz, que a pessoa ela faz um déficit de 2.000, 3.000 quilocalorias por dia. O nosso corpo ele tem um limite de metabolização de gordura. Então esse limite fica entre 500 e 1.000 quilocalorias por dia. Dentro desse limiar ele está só focando em gordura. Passou de 1.000 de déficit, aí ele começa a procurar outras fontes. E uma fonte que é muito fácil de quebrar é aminoácido. Aminoácido é muito fácil de quebrar. Gordura é difícil. Sim. Então, a primeira coisa é fazer um déficit controlado, né? Não pecar pelo excesso. Tem que emagrecer muito rápido. Eu tenho um evento daqui 10 dias. Preciso perder 10 quilos em 10 dias. Você vai perder músculo, vai perder muito músculo. Fora a questão da resumindo. intensidade do treinamento, né? Moderado alto treinamento, senão não adianta. Tô seguindo toda a dietinha, legal, mas treinamento. Isso, duas, outro três, fator intensidade meia boca. é o treinamento. O treinamento, como o Ale falou, é um sinalizador para o corpo ele manter a massa magra ali. Então, se ele aliar o treinamento físico resistido de moderada a alta intensidade junto com o consumo proteico, o corpo vai manter. O Gabriel falou de pressa para emagrecer. Então, algumas coisas têm que ser faladas. Então, primeiro, quando a gente está falando no quesito treino, você vai ter que passar por um período de adaptação. Senão é a mesma coisa. Imagina você começar uma aula de inglês, nunca viu nada de inglês, a gente começa pela conversação. Tem como? Não. Então a mesma coisa. Vai aprender o verbo to be, né? E assim por diante. Então, começou a treinar, a sua intensidade vai ser baixa. O que é a intensidade? Carga baixa, número de séries, 2, 3 séries, número de repetições, enfim, tudo vai ser moderado. A partir de 2, 3 meses, você preparou o seu corpo para receber uma intensidade maior a ponto de começar a provocar adaptações que você quer, emagrecimento ou hipertrofia. E a partir daí você vai subindo a intensidade. Então, se adaptou 2, 3 meses, uma dica fácil. O professor te passou, sei lá, 3 séries de 10. Você chegou na 10, na primeira, e viu que dá para fazer 11, 12, é um sinal que está fácil a intensidade. Ou que você está muito tempo no celular descansando. Fez a segunda série, tem que dar 9 ou 10 morrendo. E a terceira série vai ter que dar 8 ou 9 morrendo. Senão está fácil, ou o descanso está muito longo. Então, primeira coisa, adaptação. Segundo, alimentação. Você vai ter que bater a cota de proteína. Que a gente já falou, 1,6 de proteína, 2 gramas, 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Vai ter que bater cota de água e vai ter que bater cota de nutrientes, vitaminas, minerais. E isso é contínuo, não é um dia sim, um dia Sim. não. Hoje eu comi caprichei na Vitamina C. Não, todas as vitaminas são eliminadas diariamente, então você tem que repor todo dia. Sim. E tá, mas voltando lá, o que seria saudável para a pessoa perder ali, sei lá, 20 quilos, que eu tinha dado exemplo? O que seria um ideal ali semanal, digamos? 2 a 4 quilos no máximo por mês. Então ela vai demorar aí entre 4 a 8 meses. De 500 gramas a 1 quilo por semana. Esse é o ideal semanal. Isso não é peso na balança, é peso de gordura. Por isso que tem que fazer avaliação. E não é essas avaliações que você sobe numa balancinha boqueta e né, tem que ser uma bipedância ou de eletrodo ou uma dobra cutânea. Que nem assim são mais precisas, mas ainda não é o ideal. E o ideal só tem se eu não tiver a pesagem hidrostática, né? Talvez tenha na USP, não sei se ainda tem, antigamente tinha, que é uma fortuna e é só usada para estudo. Então vai nessas duas aí que você vai acompanhando. Vamos lá. Esse aqui é interessante. Por que a pessoa não pode ficar focada em balança? Essa é boa. Primeiro, minha opinião, uma coisa que muitos não pensam que é no fator gravitacional, entendeu? Muitos, vai lá, pesa o quê? É músculo, é gordura, é líquido, é massa óssea, mas tem a questão gravitacional também. Então, pera lá, ali não está escrito na balança, tá? Queimando X de gordura, X de massa muscular, não tem informações que corroboram o que você eliminou de fato. Peso total ali, né? Entendeu? Ali é o peso total, incluindo a parte gravitacional. E ganhos e perdas, né? Sei lá, um ganho muscular é uma perda de gordura. E aí muitas pessoas fazem esse link, é o quê? Porra, não emagreci. Pelo
contrário, ganhei. Claro, se você está tendo hipertrofia muscular, o peso está aumentando Sim. na balança. Né? Então, a gente sabe a diferença. Vou jogar uma discussão foda aqui. Queria muito que o Cariano estivesse aqui para mim dar umas risadas dele. Mas vamos lá. Para ganhar hipertrofia, precisa sobrar calorias? Sobrar? Sim. Reserva. Precisa sobrar? Sim. Senão não ganha hipertrofia? Senão não ganha. Então tá É o bom. princípio básico. Então por que vem, essa galera vem dizendo que eu estou de dieta, vocês fazem a avaliação e aí, ó, você ganhou X% de músculo e perdeu X de gordura. Como é que eu ganhei se eu estou de dieta com um déficit calórico? Porque a proporção mudou, Então né? não ganhei. Foi a Você não proporção ganhou. que A mudou. proporção mudou. Isso. Então a maior mentira que tem é essa galera dizer que você ganhou músculo e perdeu gordura estando em déficit calórico, estando de dieta. Não. Então imagina um cara de 100 quilos, supondo que ele tenha 50 quilos de músculo, 50 quilos de gordura. Aí ele perdeu 5 quilos de gordura. Quantos quilos de músculo ele tem? Agora. Ele tinha 50 quilos de gordura, 50 quilos de músculo. Sim, continua. Ele perdeu 5 quilos de gordura. Quantos quilos de músculo ele tem? 50. Beleza. Só que se eu tinha 50 quilos de músculo, 50 de gordura, a proporção era 50% de cada. Sim. Agora, qual a proporção que eu tenho de músculo? Maior de músculo. É Em relação à gordura, exatamente. Supondo, 55% de músculo e 45% de gordura. Então, eu aumentei a relação que eu tenho entre gordura, o percentual entre gordura e músculo. Aí eles falam que a gente ganhou, mas eu não ganhei músculo, porque para ganhar músculo eu preciso ter um déficit calórico positivo. Mas vocês não acham que isso pro aluno, cliente, é positivo psicologicamente? A gente não está sendo antiético em falar que você ganhou músculo. Mas você vê como é incentivo. Mas é um incentivo. Você não tá Então vamos sendo, lá, eu vou incentivar você. Xandão, vamos lá. Chega aqui, eu sou o gerente do banco. Abri a sua conta. Olha, cara, você teve um rendimento muito bom. Você aumentou em 10% o seu rendimento. Você tinha 1 milhão, agora você tem 100 mil. 10 mil, aliás. 1% ao mês. E aí? Eu vou falar assim, antes pingar. Mas não aumentou. Não aumentou. Sim, sim. Então, não é só uma provocação que eu tenho com a galera da nossa área aí, Para um leigo, que cara, tem muita gente que fala isso e não sabe o que vocês sabem aqui que a Sim, gente está exato. discutindo. por isso que você tem que usar o conhecimento como uma ferramenta positiva. E a Você ética, incentivar. E a ética. E a ética. A gente não tá sendo antiético em falar isso, entendeu? É, mas ela não ganhou. É isso que é foda. Agora eu é comecei- antiético falar que ganhou? Mas em contrapartida, o que mais ela Você ganhou poderia falar de além? outra maneira, pô, que ficaria ainda positivo. Por exemplo, então, Fernando, ó, você perdeu ali, ó, 5% de gordura, porém, proporcionalmente, você tem mais músculo no seu corpo agora. Entendeu? A gente já não vai entender uma coisa dessa. Mas fez mais sentido em relação ao que ele falou. É, Justamente mas essa aquilo, pessoa, né? mas aquilo, você melhorou seu sono? Tá Exato. dormindo melhor? Você tá se sentindo Seu melhor? rendimento A roupa durante tá o dia tá melhor? melhor? É isso. Então aí é bom. Ó, porque vamos lá, você- o Gabriel falou um negócio, a pergunta dele. Por que eu não me preocupo com a balança? Primeiro, subir na balança, se eu desci o peso na balança, eu perdi peso, não significa que eu perdi gordura. Primeira coisa. Sim. Então, subindo na balança, eu perdi. O que eu perdi? Foi gordura, água, músculo ou massa óssea? Primeira coisa, descobre isso. Segundo, você vai, durante o processo de emagrecimento, entrar num platô. Sim. Esse platô vai acontecer o quê? Seu metabolismo vai baixar, você vai começar a gastar menos caloria e o peso na balança, se você estiver fazendo a alimentação certinho, treinando, mesmo treinando, vai estabilizar. Só que muitas vezes, como você está perdendo gordura, mas cada vez que você treina, você está aumentando a quantidade de glicogênio que tem dentro do músculo. Cada 1 grama de glicogênio puxa 3 a 4 de água. Então, quanto maior a carga de treinamento, carga que eu falo não é a carga, quanto maior o volume de treino, maior o número de exercícios, quanto maior a intensidade, mais glicogênio eu vou estar acumulando. Então, eu subo na balança e estou igual, eu posso ter perdido gordura, mas aumentei minha quantidade de líquido dentro do meu corpo. E aí uma dica muito legal é o que o Gabi acabou de comentar. Sobe, pega as suas roupas e vai testando ela uma vez por semana. Por exemplo, o meu peso está empacado em umas 2, 3 semanas. Só que tem blusas que há 4 semanas atrás estava parecendo que estava vácuo, sabe que calça de sertanejo? Tava daquele jeito, essa blusa é uma.
e tá servindo agora. Então, não para de se preocupar só com a balança. Faz a dieta, a reeducação alimentar, treina, toma água e dorme bem, porque você vai estar perdendo gordura mesmo que na balança. Como é que você sabe? Faz uma avaliação física, uma boa avaliação física. E a foto também, pô. Porque às vezes você se vê tanto no espelho todo dia, você não percebe. Mas você tirar uma foto por semana, já fica mais Só não tira foto de manhã, porque de manhã a barriga tá linda, tá retinha, tá maravilhosa. Você não tira sempre de manhã. Ou pesa em jejum, já bate uma foto no espelho. Não dá nada. Uma coisa muito interessante, eu vou fazer uma pergunta pro Fernando. Porque assim, os alunos ficam querendo, que assim, o cara, eu vou na academia, aí o capetinho fala assim, não vai não, amanhã você faz o dobro. O cara mal faz o que ele faz e quer fazer o dobro amanhã. Ou ele fala assim, não, hoje eu vou chutar o balde e amanhã eu arrebento na academia. Fernando, quantas calorias a pessoa precisa gastar para perder 1 quilo de gordura? 7.700 calorias. Então pensa o seguinte. No mês, né? Não interessa o prazo de tempo. Você gerou um déficit de 7.700, você vai perder 1 quilo de gordura. Beleza. Agora o Fernando fala para mim, aproximadamente, quantas calorias uma pessoa que não é um atleta de maratona, um cara até bem condicionado, gastaria correndo 1 hora na esteira? 300 calorias. 400, Entre 300, 400. E no treino, de musculação? Menos até. E numa aula de zumba? Nossa Senhora. Entendeu? Então, gastar caloria é muito difícil. E o cara, ele fica com a esperança dele ficar 2, 3 horas na academia, onde ele não vai criar um déficit nem de 1.000 calorias, sendo que ele comeu 7.000 ontem. Um pedaço de pizza, 4 queijos é 440 calorias. Um pastel é 480. Quanto que é um bis? Eu nem lembro, que eu não gosto daquilo, mas é algo absurdo, um bizinho. 50 calorias. O cara, para queimar o quê? Entendeu? Não iria mais de 1.500 quilocalorias? Se for comparando a 2.500, que é... Sim. Imagina o cara que vai... Caraca. É muito mais fácil você queimar a caloria na alimentação do que no treino. E a lógica da sociedade é o inverso, né? A pessoa acredita que se ela vir na academia, ela vai emagrecer aqui. É aqui que vai dar o... É aqui que vai dar o resultado pra ela, não é em casa. Né? E quantas vezes a pessoa precisa treinar? Falou, putz, não vim, quero me treinar no outro dia. Mas beleza, quantas vezes ela precisa vir treinar por semana? Eu coloco no mínimo umas 3 vezes na semana, no mínimo. É que aquilo, né? Quanto mais, melhor é o resultado. Sim, mas eficiente. Né? Vamos Menos, lá. melhor é o resultado. Ideal, todo dia. Mínimo, 3 vezes. Por quê? Vim na academia treinar. Se eu fizer um treino onde eu utilize todos os músculos, eu vou gastar o glicogênio que está guardado lá dentro. Esvaziei o estoque de glicogênio, vão demorar mais 2 dias, 48 horas para isso ser reposto. Quando eu reponho isso, não tem mais onde eu guardar o carboidrato que eu comi. Tudo que eu não tiver onde guardar vira gordura. Então, a cada 48 horas, você precisa vir treinar para manter os estoques de glicogênio vazio, para que seu corpo não acumule gordura. Claro, se você comer um mundo, né, você vindo ou não a cada 48 horas, você vai acumular gordura. Sim. Isso não só com um jaro. E a intensidade, Fer? Todo mundo tem essa dúvida. Em qual intensidade treinar para dar resultado? Cara, eu acho que... A intensidade tomando um monjaro é diferente de quem não toma? A intensidade que eu vou ter que treinar? Eu acho que sim. Pelo impacto energético, inclusive. Porque eu tive uns 2, 3 alunos que faziam uso, né? Cara, mas chegava um bagaço. Porque ele está fazendo o resto errado. Mas devido também ao déficit calórico que acontece. Sim. E naturalmente, quando você faz o uso, já tem um certo impacto e você passa a consumir menos. E o corpo não está acostumado com aquilo. Cara, o cara vai aqui, ó, tá pegando. Entendeu? Sim. E aí, você acha que a intensidade tem que ser diferente? Nas 2 modalidades disso? Não interessa se é musculação, se é jump, se é cardio, enfim. Tô tomando monjaro e não tô, a intensidade é diferente? É isso? Tomar monjaro ou não tomar isso vai determinar a intensidade? Não, mas pelo fato de você estar tomando monjaro, você já vai estar num déficit maior. Você vai estar consumindo menos calorias. Você vai ter menos glicogênio disponível para gastar no treino. Então, acho que naturalmente sua intensidade vai cair. O rendimento vai ser O rendimento cai, porque o déficit já é induzido, né? Bom, vamos lá. Mas isso não diferencia a pessoa ter que treinar
treinar fofo, digamos. Não, mas não é nem querer, ela é o corpo. Não. Vamos lá. O próprio corpo. Primeiro, quando você está treinando, que hormônio que abaixa, que hormônio que aumenta? Que abaixa e o que aumenta, o cortisol aumenta, a testosterona aumenta, o GH aumenta. E o oposto da insulina, que é o glucagon. Glucagon. Qual que é a função dele? É lipolítico, ele quebra a gordura. Ele eleva o que no sangue? A glicose. Exato. Toda vez que eu estou treinando musculação, independente de eu estar de dieta ou não estar de dieta, de estar de monjaro ou não estar de monjaro, eu tenho uma elevação da glicose sanguínea. Sim. Ponto, acabou. Então eu tenho a energia necessária ali para treinar. Você pegar os estudos que tem aí, qualquer estudo de jejum prolongado e tal, tem gente fazendo ultra maratona, ultra Ironman, zero carbo. Zero carbo, o cara fazendo. Por quê? Porque o corpo dele aprendeu a utilizar a gordura como energia. Qual que é o problema desse cara que sente uma queda tão grande de rendimento? O cara, 80 a 90% da alimentação do cara é carboidrato. Então o corpo dele só sabe usar a glicose como energia. Quando diminui a glicose, o corpo dele não sabe o que fazer. Agora, se ele for fazendo uma alimentação regrada, gradualmente retirando, o corpo dele chega uma hora que ele consegue utilizar a gordura sem necessitar do carboidrato. Fora que, por exemplo, a atividade aeróbica, que é baixa duração, baixa intensidade e longa duração, a proteína muscular, por exemplo, vai contribuir com uma energia de 5% em atividades prolongadas acima de uma hora só. Então, o problema está aí, não está... Mas eu acho que teve um erro conceitual aí. No treino resistido, como o corpo ele necessita de energia rápida, ele não utiliza gordura, ele vai utilizar majoritariamente... Sim, mas ele utiliza a glicose. Isso, mas para o glucagon utilizar a gordura, ele vai ter que quebrar ela antes, e esse processo demora. O corpo gasta muita energia e demora para ele mobilizar a gordura. Legal, então vamos lá. Agora, para ele destruir glicogênio do músculo e levar para a coisa, é assim, ó. E a solução para isso? Se eu como, qual que é o... Vamos lá. Quanto tempo demora para mim digerir por completo uma proteína zero gordura? De 3 Vamos lá, a um 4 leite horas. desnatado. 3 horas. Com gordura? Um pouco mais, 4 horas e meia ali por aí. Ou seja, eu dependendo do que eu comer, a cada 3 horas eu tenho aminoácido entrando no sangue, certo? Sim. Se eu tenho aminoácido entrando no sangue e meu corpo precisa de energia rápida, eu preciso ir no músculo? O corpo sempre vai pegar a via mais fácil. Qual que é a via mais fácil? Sangue. Então eu não vou perder músculo e vou ter energia do mesmo jeito. Sim. Mas no caso de um jejum, quando a glicose sanguínea está baixa. Então, os jejuns têm mostrado que o cara não está perdendo massa magra e está fazendo um Ultraman, que é muito mais intenso que musculação. Mas ainda é leve e contínuo. Não. Pensa o seguinte, ó. Um Ultraman, se ele fizer uma intensidade baixa, é aquele cara que foi para recreação. A gente está falando de nego que compete para ganhar medalha. Alto nível. Entendi. Entendeu? Entendi. O cara não está tendo baixa de rendimento. É isso que os estudos estão mostrando. Se você pegar os médicos aí mais famosos e pegar os estudos, você vai ver que não está tendo baixa de rendimento. Qual é a baixa de rendimento que tem? Eu falei, o corpo do cara não sabe utilizar outra fonte de energia, outro substrato energético, não a glicose. Por quê? Porque 90% do que ele come é carboidrato. Então o ultramaratonista ele otimizou o corpo dele para utilizar mais gordura do que... Na verdade, você pode chamar de otimização, mas pensa, antigamente, o que tinha para comer no mundo? Bicho, animal. E? E folha. E fruta e verdura. Féculas, que está debaixo do chão e acima da terra. E aí? Sim. Então, o cara só está voltando ao que era, que foi o que a gente nasceu para viver. Caralho. Viajei agora. Top. Ó, uma coisa muito legal que eu queria que o Fernando explicasse é o seguinte, Fer, pensa assim, ó, a maioria da galera que a gente falou, né, até 80%, tem dificuldade não, o cara, seja usando Monjaro ou não, uma hora ele para de fazer dieta, enfim, ele vai ganhar peso de volta. Primeiro, o que acontece no corpo que faz ele, o que acontece durante a dieta que ele não tem tanta fome, porque ele está treinando e se alimentando bem. Aí ele para de se alimentar bem e para de treinar. O que acontece? Por que ele começa a sentir mais fome? Por que ele reganha peso?
Nossa, é uma pergunta difícil, mas eu vou pro viés neurológico. Quando a gente treina, faz um exercício aeróbico ou uma musculação, a gente tem descargas de neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfinas, que inclusive são as mesmas liberadas quando a gente come uma comida hiperpalatável, um fast food, uma batata frita. Então a gente tem o mesmo mecanismo no cérebro. Então para o cérebro ele não sabe diferenciar o que é exercício de comida. Ambos liberam a mesma coisa. É que é do intestino Ele sabe interno, que ele teve um né? prazer. Ele sabe que ele teve prazer. Então, quando você tem isso liberado no exercício, ele já está saciado desses neurotransmissores, está saturado, porque ele já liberou. Então, quando você chega na sua casa e antigamente você tinha aquele hábito ruim de sempre pedir um iFood, antes você liberou aquilo que antes ele liberava com o iFood. Agora ele está mais saciado, então ele não vai sentir mais aquela compulsão. É isso que explica, é por isso que falam que exercício físico é um hábito angular, né? E se uma pessoa vira pra você e fala assim, mas eu treino, Fernando, e chego em casa com fome, do mesmo jeito. Aí eu não sei. Ué, aí eu responderia pra ela, primeiro, a intensidade do seu treino foi suficiente para liberar essa quantidade de dopamina e serotonina? Primeira coisa, foi suficiente? Não. Segundo, você comeu certinho o dia inteiro? Ou você ficou sem comer o dia inteiro, veio treinar e chegou com fome. Por acaso você chegou com fome em casa, lindinho. Toma um café nem almoça. Entendeu? Aí tá botando a culpa no treino. Ela não é adaptada e se for, já pode treinar forte, treina fofo. E comeu errado o dia inteiro, vai sentir fome em casa. O que acontece com a leptina nessa situação? Tô fazendo dieta certinho, tô treinando, tô perdendo peso. Aí o cara para de treinar e para de fazer dieta. O que vai acontecer com a leptina? Quando ele para de treinar, a leptina vai cair, né? A grelina vai subir. Então, o que acontece quando a leptina cai? E explica pra galera que a grelina sobe. Para quem não sabe, grelina e leptina são dois hormônios. A grelina é o hormônio da fome. Então, quando o estômago está vazio, o nosso cérebro ele manda o sinal para liberar a grelina. A gente começa a ter mais fome. Leptina faz o inverso, eles são antagônicos. Leptina é saciedade. Então, qual foi a sua pergunta, Lê? O que acontece com a leptina e com a grelina quando eu paro de treinar e me alimentar bem? Quando você para de treinar e se alimenta Foi o que você bem, falou. A grelina vai acontecer o quê? dá mais fome. Realmente, ela cai quando você treina. Exato. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de continuar mantendo peso? Porque elas param de fazer os hábitos que levaram ela a perder peso. Então, eu paro de treinar e começo a sentir fome. Isso. E começo a sentir menos saciedade. Leptina e grelina. Uhum. Se eu parei de treinar também, o que acontece com a tireoide? A ação dela aumenta ou diminui? Depende do perfil da pessoa, né? Mas E da alimentação. normalmente- Tô me alimentando mal, falta nutriente. Então, ela vai dar uma baixada no metabolismo também. Sim, E aí a pessoa ganha peso de novo. sim. Volta tudo que estava antes. Entendeu? Por que você acha que vai acontecer com o Monjaro talvez uma epidemia de gente desnutrida e falsos magros? Que a pessoa não vai saber ter os hábitos alimentares e ela também não vai saber treinar. Ela não vai mudar nada, Não então ela pode. perde. Ela vai achar Músculo. que é mágica e vai ficar ali. Cada vez que ela perde músculo, ela fica com mais gordura. O músculo, quando você está contraindo ele produz um monte de substâncias que vão evitar todas as doenças mentais, demência, Alzheimer, Parkinson, etc. O músculo que vai... Pensa, se eu estou fraco, o que acontece com o meu tendão e minha articulação e meu ligamento? Sofre mais, né? O músculo, ele é preso no osso por um tendão. Se o meu músculo está fraco, o que acontece? Eu repasso para quem? Tendão. E se o tendão está fraco, ele repassa para quem? Osso. E para articulação. Articulação. Aí, artrose, problemas de joelho, problemas de Ligamentar. coluna, e aí vai. Vai migrando, né? Já aparecem os BOs. Ou seja, a única saída a longo prazo é treinar. Dieta e treino. Ó, uma coisa interessante é que os estudos do que liberaram o Monjaro, que foi o Sir Pez e o Sir Mount, eles pegaram pessoas que estavam entre 94 e 116 quilos e já estavam com esse sobrepeso há pelo menos 16 anos. Nossa. Então, assim, pensa, independente do uso ou não de Monjaro, se esse cara tivesse conseguido fazer um déficit, ele ia perder um peso um pouco mais rápido no início. Também acho.
antes de entrar no platô. Independente do Só que Monjaro. esse cara não consegue controlar o food noise. E o Monjaro faz isso por ele. Ele não foi preparado também para lidar com ele, né? Porque já entrou a muleta, facilitador. Mas o food noise é a muleta. Então, Ó, mas Voltando aquilo. Ai, me olhei no espelho, não tô legal. Fico ansiosa como? Ai, meu chefe me deu uma bronca, fico ansioso, triste, como? Ou bebo, ou uso droga. Tudo é muleta na sociedade hoje. como que ela vai resolver isso? Hábitos de vida, exercício. Não é? Se a gente for considerar o tempo que se leva para gerar um hábito assim, de fato. Então, mas é a única solução. Mas pensa, o mindset também é... Mas Olha aí. onde ela vai desenvolver Porque- o mindset? Aqui. Não só aqui. Ou com pessoas de Aqui vai referência. ajudar, O mas... esforço dela também. Porque assim, No cérebro, a via onde se cria um vício é a mesma via onde se cria um hábito Vamos lá, positivo. vamos... Porque tanto o vício quanto o hábito positivo são hábitos. São padrões que se repetem. Sim, um bom, outro. Então a gente categorizou um como ruim e outro como bom. Isso. Então aqui dentro é a mesma coisa, não muda nada. Então se a pessoa quer substituir um hábito ruim por um bom, ela tem que trocar o hábito ruim dela por um bom. Porque os dois hábitos vão liberar aqueles hormônios que ela gosta. Que vai dar recompensa. Que vai dar recompensa. É o sistema de recompensa do nosso cérebro. Então se ela quer parar de fumar, ela tem que começar a correr. Se ela quiser parar de comer besteira, ela tem que ir para academia. Porque esses hábitos considerados bons pela gente, pela ciência, liberam a mesma cascata de neurotransmissores, de dopamina, serotonina, endorfina, que um hábito ruim, você entende? Então ela tem que estar aqui. É que um impacto positivo, outro negativo. Quando eu falo de mindset, por exemplo, imagina que você está saindo de casa, aí entre o caminho da tua casa e o carro, dá uma chuva do caralho e você se molha todo. Aí a pessoa, a vida, ela vai reclamar. Porra, ainda bem que você tem um carro. Sim. Você Isso podia ajuda também. ter que andar até o ponto de ônibus Isso é verdade. e entrar no ônibus tudo molhado. Ou pior, você podia nem ter o dinheiro para pegar o ônibus. É o mindset da pessoa. Mas Mindset. a pessoa que não tem mindset, ela tá fadada, então, ao fracasso. Ou Essa não tem dependência. reversão. Porque assim, pelo que você fala, a pessoa que não tem esse mindset, ela não tem volta. Então vamos lá. Pra mim, se ela vem aqui e ela muda o ambiente dela de vida, aqui é um ambiente propício para ela mudar de vida. Ela vai ter contato com um hábito positivo, vai ter contato com pessoas Será? que vão estimular ela. Só que Quantas Interessante. pessoas na academia têm hábitos saudáveis e treinam porque gostam e são saudáveis? Melhor do que o sedentário. Nem 10%. Não, mas aí que entra essa discrepância, velho. A galera tá olhando mais para um lado, não olhando para o outro, da questão do mindset. Porque o mindset, será que agora é o mais importante? É o mindset? Ou é eu emagrecer o mais rápido possível? É que Aí é- eu te pego. vai O generalizando. Não, eu Monjaro, tô falando- ele conserta tudo isso. Mas eu tô Exato. falando do tal do imediatismo. Mas o mindset pode ser mudado através do start da pessoa que tomou um já. Porque às vezes ela tá será? tão. Ela Não, eu consegue- acho que não. Às vezes ela O não que a gente consegue está vendo é tudo. o contrário. Mas Não. e se ela começar a tomar e ela. Claro, tem criar pessoas que ela começa a tomar e ela... Porque assim, pensa assim, gente. Um monte de gente tentou fazer todas as dietas do mundo. A da sopa, do repolho, a da lua. Aí o cara perdia um peso na balança e depois ele voltava ao mesmo peso ou um pouco mais. E um pouco mais flácido, um pouco mais gordo. O cara fez isso a vida inteira. Ele já não tem esperança de ter resultado, Sim. mesmo tentando. Aí de repente ele começa a perder e começa a entrar nas roupas e começa a ver a balança só caindo. Então, mas aí Será que isso não muda um pouquinho? Não dá um estímulo para o cara Sim. querer continuar? Mas aquilo é o tal do imediatismo. Aquilo vai Não melhorar é minha imediato, autoestima. Xandão. É que aquilo vai melhorar minha autoestima. Demorou 1 ano e meio para os caras perderem 20% do peso corporal. Eu sei, mas o tratamento que os caras fazem é o que? Dentro de quê? Uns 6 meses? Não, 1 ano e meio. O tratamento do Monjaro é 1 ano e meio, no No mínimo. Monjaro, Então, beleza. Que nem tem um aluno meu que fez o uso, parou. Mas parou porque o médico mandou porque ele quis. Não, ele parou Dá conta devido dele, todo né? o processo. Não, Daqueles devido ao estudos processo. vozes da minha cabeça. Não, devido a todo o processo, ele passou pelo tratamento. Só que ele teve ganho. Isso ele não estava contando com isso. Depois, porque pra eles, antes de você passar a usar, você deveria ter visto isso. Por quê? Justamente porque a gente estava conversando, o impacto que sofre por um período, desmamei, parei de ter aquilo para mim. O cara já criou barriga de novo, passou a tomar cerveja de novo. Cara, ó, mindset. Como é que tá a autoestima do cara? Agora é uma merda, porque ele perdeu pra ele mesmo. Então, mas é preciso recuperar essa autoestima de novo. Ó, Eu tava penso em conversando voltar com um pro aluno. medicamento.
ele tava reclamando que parou de perder peso. Eu falei, você não devia estar comemorando que pelo menos tá com peso igual? Sim. Mas ele Você não ganhou peso? E outra, você fez avaliação? Você provou camisetas para ver se elas ficaram mais largas? Porque você pode ter parado de perder peso na balança, mas continuar perdendo gordura, que é o que a gente quer, que é emagrecer. Emagrecer é perder gordura e não peso na balança. A galera não quer se frustrar, cara. Não quer se frustrar, não quer lidar com a frustração. Ela quer continuar no mesmo ciclo. Porque isso faz sentido porque, entrando para a parte mais psíquica, tem pessoas que gostam da muleta, dependente da muleta. É dependente do problema. Já vê aquelas pessoas que você fala, sim, realmente eu tá falei, falando, lembra? A vítima deixa 3 rastros. Culpar, justificar e reclamar. A pessoa que reclama, ela reclama para ter a atenção das outras pessoas. Só que é aquilo, né? Na hora que você vê a pessoa, você vira o funcionário da Leroy, você abaixa a cabeça e sai correndo. Porque a pessoa só reclama o tempo todo. Ó vida, ó céu, vive ó no vazio azar. existencial atrás do Mondiara. Sim. Quem já foi na Leroy sabe. Nossa. Fim de semana, então, é isso aí. Bom, é isso? É isso. É isso. Bom, o próximo eu vou ser o host, eu vou fazer perguntas e vocês vão estudar pra caralho. Você vai ver, eu vou fazer pergunta pra caralho pra vocês. Qual será o tema do próximo? Tira uma fotinha aí, Fer. Postar no Instagram. Virou o celular. Gravada, velho.